Bem-vindos a mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Aqui no canal a gente tem vários vídeos que falam sobre a Mona Lisa e o pessoal gosta em geral desse tema porque é a obra de arte mais famosa do mundo. Mas e se a Mona Lisa não fosse a Mona Lisa? Então a gente vai falar basicamente de uma teoria que surgiu com um livro chamado Mona Lisa a Dio, Mona Lisa a Deus, é o que significa o título em italiano, e ele foi publicado em 2012 pelo Roberto Zaperi. Nesse livro, então, ele defende que a pessoa representada neste retrato, se você não sabe muito sobre esse retrato, quem é a pessoa e tal, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar todos os vídeos que tiver sobre a Mona Lisa aqui na descrição. Então, basicamente, acredita-se, né, que a pessoa representada seja Lisa Gherardini, que então era a mulher de um comerciante rico de Florença. Que o Leonardo da Vinci era dali de perto de Florença e trabalhou muito tempo lá em Florença, assim como em Milão e em Roma. E é por isso que a gente chama a Mona Lisa de Mona Lisa, né, a Senhora Lisa, representando então a Lisa Gherardini. Mas se a teoria do Roberto estiver certa, então a Mona Lisa talvez não chamaria uma Mona Lisa, porque ele diz então que a mulher representada não seria a Lisa Gherardini, mulher desse comerciante. Um dos motivos, ele fala que esse quadro é muito grande para que um comerciante, mesmo que rico, que ele teria encomendado para o Da Vinci, conseguido que o Da Vinci fizesse esse quadro. Então, segundo ele, o Da Vinci não teria se interessado por essa encomenda, que talvez ele tenha pintado a Lisa Gherardini, mas um retrato pequenininho, só o rosto, não tão grande quanto a Mona Lisa. A Mona Lisa não é muito grande, mas é um tamanho aí razoável, né, para a Renascença, para um retrato. Então, segundo ele, uma mulher de um comerciante não teria um retrato assim, desse tamanho, seria um retrato menor. O que para mim não faz muito sentido, mas tudo bem. E essa história do Da Vinci não aceitar pintar só porque a mulher de um comerciante não, sei lá, um duque, um cara super importante, pra mim também não cola muito, mas enfim, é o que o cara falou. Então ele defende que a mulher aí representada seria outra pessoa. Ele diz então que a mulher representada seria Pacifica Brandani, que então era amante do Giuliano de Medici. Então, seguindo essa ideia dele, esse retrato seria então dessa mulher que era amante de um dos homens mais importantes de Florença, que era uma das cidades mais importantes da Europa, artisticamente falando, na época. Então esse nobre, né, essa pessoa importantíssima, faria muito mais sentido ele ter encomendado este retrato e não o comerciante. E segundo ele também faria sentido porque a mulher representada para ele parece estar grávida, porque tem um véu bem fininho ali na cabeça da Mona Lisa. É difícil de ver, mas ele é quase transparente. Então que esse véu representaria que se trata de uma mulher grávida, porque as mulheres grávidas, segundo ele, usavam na época, e que a posição das mãos indicaria ali gravidez. Então ela tá com a mão ali perto da barriga. Mas fala-se também nesse véu como das matronas na época, que elas usavam esse tipo de véu. Então, não sei se faz muito sentido isso aí também. Segundo ele, essa falta de joias que a Mona Lisa tem, né, ela não tá toda enjoiada ali, cheia de anel, brinco, colar, pulseira, diria então que ela não é uma mulher da alta sociedade, que ela é uma mulher de uma classe mais baixa, o que pode ser uma falácia também, porque tem estudiosos que dizem que a Mona Lisa, então, quando foi pintada, né, a Lisa, se for a Lisa, ela já era considerada uma matrona na época que ela foi pintada pelo Da Vinci. E as matronas se vestiam de maneira mais discreta do que as moças mais novas, do que as recém-casadas. Então faria sentido aí ela estar vestida de maneira mais discreta, cores sóbrias, sem muitas joias, mas ela está usando tecidos luxuosos, porque marido de Lisa Gherardini era um comerciante de tecidos, muito bem sucedido. Então faria sentido ela usar aí tecidos de luxo. E esse cara baseia a teoria dele em um diário do Antônio de Beatis, que desaparece e depois reaparece em 1883. Então ele fala que ele e o cardeal de Aragão estavam conversando ali com o Da Vinci, enquanto o Da Vinci estava morando na França, né, fase final da vida dele, e ele fala desse retrato. Então, se o retrato for da amante do Luciano de Medici, sobrinho, seria então essa Pacifica Brandini.
e o retrato teria sido feito mais tarde do que se imagina, então começado bem mais tarde. Teria sido começado então na época que o Leonardo estava em Roma, em 1512, 1513, e não na época que ele estava em Florença. E essa mulher, a Patífica, foi a amante do Giuliano de Medici, o duque de Nemours, e ela morreu ao dar à luz ao futuro cardeal Hipólito de Medici. Mas pode ser, segundo esse autor deste livro, né, que ele falasse, na verdade, do Giuliano de Medici tio, não sobrinho. Um que foi assassinado na catedral, tem todo um rolê aí histórico, todo cheio de conspirações e tal. Então esse personagem, né, que foi assassinado em 1478. E uma mulher que era amante dele, a Fioretta Gorini, ela também estava grávida na época que ele foi assassinado. E depois que ele morreu, nasceu uma criança, né, que se tornaria o futuro Papa Clemente VII e que também morreu no parto. E nessa hipótese, então, o retrato teria sido encomendado ou pelo pai da criança, né, que foi assassinado ali antes dele ser assassinado, claramente, porque eu acredito que fantasmas não passam encomenda de retrato, detalhes, ou então pelo tio da criança, né, o Lorenzo Magnífico, que era esse grande patrono das artes, essa figura importantíssima aí da Florença da época e da Renascença de maneira geral. Porque então o filho bastardo, né, do Giuliano foi criado junto com os filhos do Lorenzo de Medici. Então poderia ter sido aí o tio que passou essa encomenda. E nesse caso, daí o retrato teria sido feito antes do que se pensa, quando o Leonardo estava no início da sua carreira. Então, lá por 1478. O que não faz tanto sentido, porque é uma obra muito madura, se a gente for pensar. As características do Leonardo estão aí no seu ápice. Tudo bem que ele ficou com a obra até a sua morte e continuou trabalhando nela, pequenos detalhes, até a sua morte. Mas precisa se pensar se faz sentido. Mas o fato é que, apesar da publicação desse livro, 11 anos aí atrás, estou gravando esse vídeo em 2023, a maior parte dos especialistas não concorda com isso. E o museu, né, o próprio museu que tem o quadro, e é claro que tem muitos estudos no próprio museu sobre essa pintura, também não concorda com isso. Então, quando você entra no site do Louvre, tem ainda lá como título da obra Retrato de Lisa Gherardini, chamado também de Mona Lisa ou Gioconda. Então, não é uma ideia muito aceita no meio da arte, né, no meio dos historiadores, mas é uma teoria que surgiu aí em um dado momento. Mona Lisa é cheia de teorias, não é? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo outros vídeos sobre Mona Lisa para todo mundo que quiser ver. E se tiverem dicas, sugestões, comentários, deixem aqui embaixo. Então é isso, beijinhos e até a próxima!